Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina da graça. É importante a gente pensar e começar a pensar que quando nós falamos de graça, de viver pela graça, de desfrutar da graça, do favor de Deus, do amor de Deus, né? De desfrutar da nossa posição em Cristo, de desfrutar daquilo que somos em Cristo hoje, perdoados, justificados, santificados, né? Temos o nosso nome escrito no livro da vida, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quando a gente fala da graça de Deus, do evangelho que nos salvou, diga o evangelho que me salvou, né? Dá-se a entender para alguns que viver na graça é viver de forma irresponsável ou viver de forma liberal, né? Muitos começam a pensar que, já que eu estou na graça, se eu não perco a minha salvação, porque eu creio, e enquanto eu creio, minha salvação está disponível, então, se os meus pecados já foram perdoados, não é verdade? Então, para que eu tenho que preocupar com isso? Eu vou viver de qualquer maneira. E muitos pensam assim. Muitos começam a pensar assim, e algumas pessoas até chegam para a gente e dizem: uai, apóstolo, mas o senhor fica ensinando graça aí pro pessoal, o pessoal vai começar a viver uma vida irresponsável, sem compromisso, enfim. A grande verdade é que a graça não propõe isso, né? O evangelho da graça não propõe viver uma vida de libertinagem, muito pelo contrário. Quando você entende quanto você é amado, menos você peca, ou não? Se você entende quanto Deus fez por você, mais cuidado você vai ter em desagradá-lo, né? Agora, o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, como eu vou falar de disciplina da graça, eu quero primeiro mostrar para você algo que eu considero importante, que é a sua posição e o seu estado. Diga comigo: posição e estado. Hoje nós vamos ter uma aula aqui, amém? Eu preciso que você participe então. Vamos lá, posição e estado. Qual que é a sua posição em Cristo? Qual que é a sua posição? Você é filho de Deus. Vamos comigo, quem é? Me ajuda. Você é filho de Deus, você é salvo, seu nome está escrito no livro da vida. Aí precisa preparar uma ministração aí, ó. Você é justificado, você é perdoado, você foi santificado ou está no processo de santificação, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Deus já não te vê mais como um pecador, porque quando Ele olha para você, Ele vê você revestido de Cristo. Então Deus te aceita como um santo na sua presença. Isso tudo é a nossa posição em Cristo, amém? Então o diabo odeia o Natanael, porque quando ele olha para mim, ele tem que me engolir como alguém que agora é filho de Deus, e alguém que ele não pode tocar, porque aqueles que são de Deus, o diabo não lhes toca. Então a minha posição é essa, de filho, de santo, de separado, de justificado, de perdoado. Essa é a minha posição. Agora, qual que é o meu estado? Esse é variável, ou não? Você está limpo hoje? Pode ser que você está sujo amanhã, né? É só a gente pensar na criança. Você dá banho na criança, coração, cuida de algumas crianças lá em casa, e eu acho interessante, o coração lá dá banho nos meninos, e eu acho tão bonitinho, eles tudo cheirosinho, eles vêm em mim, eles me chamam de tia apóstolo. Ô tia apóstolo, dá um cheiro em mim aqui. Aí todo cheiroso, né? O outro menino chega e não sabe falar direito ainda, ele chega assim, né? Como diz, né? Tô aqui, pode me dar um cheiro. Aí dá um cheirinho dele, eles gostam muito de mim. Quando pensa que não, daqui a pouco o menino chega perto de você e está daquele jeito, acabou de tomar banho, e você fala assim, aí eu falo coração, tem uma obra estranha aí, preto. Né, meu bem? Tem uma obra estranha aí. Aí vai ver, o menino está todo como? Depois do banho, todo fedido, lascado. Né? E aquele catingão, misericórdia. Ok. O estado do menino naquela hora é qual? De sujo, ou não? Qual que é o estado? Ele está sujo. Vamos falar rasgado? Ele está cagado, ele está fedorento, né? A gente nem quer ficar, nossa, a gente que eu mesmo não dou conta, meu estômago não dá.
Meu preta, pelo amor de Deus, me ajuda aí. E aí, pronto, o estado é de alguém que está sujo. Mas a posição dessa criança diante de Deus, o que a Bíblia diz? Que das tais é o quê? O reino dos céus. Então a posição dela é de pura. Só que o estado dela é de quê? De suja. Percebe o que eu estou explicando ou não? Então a minha posição diante de Deus é uma, o meu estado é outra. O que a gente precisa aprender? E aprender mesmo. Nunca avalie a sua posição diante de Deus pelo seu estado. Nunca avalie, Deus não vai me ouvir hoje porque eu falhei. Percebe? Deus não vai atender a minha oração hoje porque eu errei. Se você faz assim, você está avaliando a sua posição pelo seu estado. E o que eu quero ensinar para você é o seguinte: a partir de hoje, avalie o seu estado pela sua posição. Amém ou não amém? Amém. Avalie o estado pela posição. Então, tipo, eu errei, eu falhei, eu faltei em alguma coisa. Ok, mas isso não muda a minha posição. Amém, gente? Amém. Dá para dar um amém melhorado? Amém? Isso não muda a minha posição. Eu sou filho de Deus. Eu não sei se você percebe que quando a gente entende essas coisas, o que é gerado no nosso coração? Diga, fé. Fé é gerado no coração, porque você começa a entender que não há nada que vai tirá-lo da sua posição de filho. Você foi feito filho, portanto filho você continua, mesmo quando você errar. Aleluia. Então a minha posição é de filho, mas eu posso estar sujo. Não sei se as mães aqui presentes com certeza já presenciou isso, principalmente quem mora em casa ou morou no interior, de você dar banho no menino, todo bonitinho, e aí você dá um descuido dele e vai para onde? Pro quintal. E aí, Anderson, e aí como é que ele volta? Todo lambuzado, sangue de Jesus, acabei de te dar banho em você, não é assim? Assim também somos nós, né? A gente vem e a gente chega diante de Deus, somos lavados, limpos pela palavra, limpos pelo sangue de Jesus. Quando pensa que não, você vai lá fora e faz o quê? Se lambuza todo. Mas aí, quando você volta sujo, o que o pai diz para você? Você não é mais meu filho. Não, você continua na sua posição de filho, portanto você está sujo. Aí o que o pai vai fazer? Se dá banho de novo, mas você continua filho, continua na posição. Então entender essas questões, elas são muito importantes, porque a sua posição em Deus, ela já está estabelecida. Diga assim comigo: a minha posição em Deus já está estabelecida. Você foi feito filho, diga aleluia. E quando feito filho, foi feito santo, porque filho é alguém separado do mundo. Então você foi feito santo. Quando você foi feito filho, você foi feito herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então a sua posição diante de Deus já está estabelecida. O meu estado muda, mas a minha posição não muda. Isso é evangelho da graça. Meu estado muda, minha posição não muda. E é isso que me dá consciência e convicção de que sou salvo. Porque se eu pensar que a salvação é pelas obras, eu estou lascado. Porque se o meu estado hoje é ruim, eu estou no inferno. Observou o que eu estou falando? Porque o estado está relacionado não só às obras, mas seu pensamento também vai determinar seu estado. Nós pecamos também por pensar, pecamos por ouvir, enfim, pecamos. Só que quando você peca, esse é o seu estado. A sua condição
é de alguém santo, separado para Deus. Se você crê, diga aleluia. Isso aqui é para te abençoar, porque está vindo aqui, está vindo o manto. Então esse aqui é o quê? Qual que é o seu estado? Variável. Qual que é a sua posição? Santo, separado para Deus, filho amado, aleluia. Essa é a nossa posição. Agora, o que a gente precisa pensar, e que muitas pessoas às vezes não param para pensar, né? Se a minha posição nunca é mudada pelo meu estado, então eu não preciso preocupar com o meu estado? O que vocês acham? E é o que muitos começam a pensar quando se aprende, quando se ensina o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo. As pessoas falam, não, mas meu estado não importa, se minha posição eu não perco, então o meu estado não interessa. Opa! Mas você tem que pensar o seguinte: você tem um pai, você tem uma mãe, e quando você estava sujo, sua mãe deixava você sujo? Quando você ia lá e lambuzava, mexia com coisa errada, sua mãe deixava você mexendo com a coisa errada e não fazia nada? Se ela fizesse isso, ela era irresponsável. Se seu pai nunca disciplinou você, ele era irresponsável. Agora, eu fui disciplinado e com força. Lá em casa, meu filho, misericórdia. Meu pai até que era mais tranquilo, mas minha mãe... Mamãe mandava abraçar os dois juntos ainda quando brigava. Alguém passou por isso aí? Tem alguém levantando a mão lá. Minha mãe era assim, brigou? Samuel e Natanael. Samu e Tael. Brigou? Abraça os dois aí. E ó. E comia. Né? Se temos um pai, significa que, por amor, ele vai nos disciplinar. Amém, gente? Só que a disciplina, ela não vai vir com o intuito de punição. A disciplina do pai é sempre para colocar o filho na rota correta. Está comigo, amém? A disciplina do pai é sempre de colocar o filho na posição correta. Você é filho, você não perdeu a sua posição. Olha que coisa interessante. Mas você está se comportando como se não fosse. Então eu preciso trazer você para perto. Isso aqui é a disciplina de Deus. Então ele vai permitir que algumas coisas aconteçam com você para discipliná-lo, trazê-lo para a posição. Você não perdeu a posição, mas você está agindo de forma errada. Deus começa a trabalhar você para você voltar para a posição correta. Está comigo ou não, gente? Porque isso é muito importante. É muito importante. Nós não podemos ignorar o nosso estado, porque senão a gente começa a viver uma vida cristã irresponsável, sem compromisso com Deus, sem compromisso com as coisas do Senhor, sem viver aquilo que a palavra ensina, sem viver aquilo que a palavra diz. Então é importante isso. Se você esquece da sua posição e não observa o seu estado, você vai começar a viver de forma irresponsável, sem compromisso, sem estar focado naquilo que o Senhor diz, naquilo que o pai diz. Por que o pai disciplina o filho? Para que o filho o quê? Fique atento àquilo que ele está ensinando, sim ou não? É verdade. O pai disciplina o filho não é porque ele está com raiva. Ele disciplina o filho porque, filho, presta atenção, eu estou te ensinando algo, você está fazendo outro. Eu estou te ensinando o caminho e você está querendo passar para o outro. O pai diz para o filho, não mente. E o filho vai mentir. O pai dá um couro no filho para ele nunca mais mentir. E fala com ele, ó, você está apanhando por causa de quê? Porque você continua mentindo. E aí vem a correção. Então a disciplina de Deus, ela funciona nesse mesmo nível, nessa mesma condição. Agora, reconheça a disciplina de Deus. Olha o que diz Hebreus 12, verso 6. Hebreus 12, verso 6. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus, ela declara enfaticamente que Deus disciplina os seus filhos. Olha para mim aqui. Diga para você mesmo, Deus não pune seus filhos. Fala. Deus disciplina. É diferente de punir.
Punir é assim: você fez isso, porque você fez isso, você vai tomar aqui, ó, vai tomar um couro agora. Não, isso é punição. Disciplina é você corrige explicando por quê. Olha, você está falhando aqui, não pode, Deus não se agrada, enfim. Aí você vai corrigir. Punir é descontar. Punir é descontar. Disciplinar é trazer para o centro do propósito. Amém, gente? Disciplinar o quê? Trazer para o centro, trazer para o propósito. Você é filho, mas está vivendo como se não fosse. Então eu vou disciplinar você para você se posicionar. Você não perdeu a posição, mas está agindo como se não fosse. E a pior coisa, algo que entristece o coração do pai, é ver o filho não agindo como filho. Amém? Sabe quando você entra na incredulidade? Isso entristece o pai, porque você é filho, o que é do pai é seu. Lembra da parábola do filho pródigo? Mas vamos aqui, Hebreus 12:6 diz assim: aquele que não tem sido disciplinado não é o quê? Hein, gente? Hebreus 12:6. Pois o Senhor, a minha tradução está diferente. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, olha para esse irmão que está do seu lado carinhosamente e fala assim: olha, Deus vai disciplinar você quando necessário. Aprenda isso. Deus nunca vai disciplinar você com ameaça. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Isso não é evangelho, isso é lei. Deus não vai disciplinar você com ameaça. Ele sempre vai disciplinar você te mostrando o quê? Isso não combina mais com você. Aleluia. Isso é legal demais, não? Isso não combina mais com você. Por quê? Porque você agora é filho. Você agora tem a natureza de Deus. Diga aleluia, gente. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. Isso não combina mais com você. E às vezes Ele vai permitir algumas coisas acontecer com você, exatamente para que você enxergue que aquilo não combina mais com você, porque agora você é de Deus. Olha que coisa interessante. Vamos voltar um pouquinho para Hebreus, no capítulo 12, versos 5 ao 9, que aqui tem algo muito interessante que eu queria que você pensasse. Hebreus 12, versos 5 ao 9 diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos. Qual que é a palavra de ânimo? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Olha como Deus trabalha. Deus trabalha com disciplina e Deus trabalha com o quê? Repreensão. Repreensão muitas vezes é Deus falar mesmo: não quero que seja assim. Amém? Você não vai agir mais assim. É o pai falando com o filho. Você é filho agora. Quem já recebeu um desse aí de Deus? Eu já. De você desobedecer e Deus falar com você: não quero, não mais. Você não. Eita. Aí você, aleluia. Certo. Às vezes é uma coisa até com a gente, muito especial, não é nem com o outro, né? Aonde, gente? Estávamos. Fica atento aí, gente. Volta. Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Vamos lá, 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vamos lá, segue. Olha que coisa interessante. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Isso que eu queria que você observasse. Uma forma de Deus trabalhar você é permitindo o quê? Não é descendo um cajado em você, é permitindo algumas dificuldades. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Deus disciplinando alguém, permitindo dificuldade. Por quê? O ser humano tem a tendência a pensar que quando tudo está bem, está tudo certo. Quem já pensou assim? Todos nós pensamos. Você pensa assim. Se está tudo correndo bem, você fala aleluia, está tudo certo. E às vezes não está, porque as coisas podem dar bem nesse mundo. Quando Salomão vai aconselhar dizendo o seguinte: não inveje a prosperidade do ímpio, Salomão está dizendo o seguinte: tem ímpio que a vida dele está dando muito certo. Isso não significa dizer que você está bem, nem bem com Deus.
Então, às vezes, Ele permite as dificuldades para tratar a gente. Então, Deus trata como filho. Olha, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Qual filho que não é disciplinado pelo pai? Um pai responsável, ele vai disciplinar o filho. Não estou falando de bater, de espancar, não estou falando nada disso. Mas às vezes precisa de um banquinho de disciplina. Precisa ou não precisa, gente? Precisa de uma varinha de marmelo? Não, aí pegou. Se vocês não são disciplinados, olha lá, presta atenção nesse detalhe. E a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, se Deus disciplina você, Ele está dizendo o seguinte: você é filho. Se Ele não disciplina, Ele está dizendo: você não é filho. Então, quando eu recebo a disciplina do Senhor, não é para me entristecer, simplesmente está confirmando que eu sou o quê? Filho. Amém, gente? Além disso, olha lá, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim, o quê? Vivermos. Então nossos pais nos disciplinavam e a gente respeitava. Por que eles nos disciplinavam? Porque queria que a gente fosse uma boa pessoa, ou não? Muita coisa. A criança tem tendência, na natureza da criança, a natureza do homem é pecaminosa. Então o pai está ali para corrigir, para ensinar, para disciplinar. Então Deus nos disciplina. Muitas vezes Ele vai nos disciplinar a partir das dificuldades. Amém, gente? Mas a disciplina de Deus nunca é para te matar. A disciplina de Deus é sempre para que você viva. Prestou atenção no detalhe ali? A disciplina de Deus é sempre para que você viva e não perca a sua posição, não perca a sua condição na presença dEle, né? Deixa eu te dar um exemplo então de Deus tratando alguém com base na disciplina. Vamos para Lucas capítulo 15. Nós vamos terminar aqui nesse texto. Lucas capítulo 15. Até aqui vocês entenderam bem? Posição e estado, né? Mas vamos pensar aqui, Deus trabalhando a disciplina. Qual que é a história aqui de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11? A história aqui é da parábola do filho pródigo. Amém? Ele fez tudo errado, foi embora e tal. Ele perdeu a condição de filho? Perdeu, gente? Não. Quando ele volta, o pai ainda lhe faz festa. Mas antes dele voltar e o pai fazer festa, aconteceu algumas coisas com ele, que foi disciplina. E é interessante que quando você aceita a disciplina, você enxerga o caminho de volta para a sua posição. Amém? Toda pessoa indisciplinada, ela dificilmente volta para o lugar. Entendeu, gente? Por isso que nós pais precisamos disciplinar os nossos filhos, porque se eles não forem disciplinados, sabe onde eles vão parar? Vai parar lá no lugar onde o menino aí trabalha. Não é não, Hamilton? Vai parar lá, porque eles nunca vão voltar para a posição. O filho disciplinado, ele vai aprender a sempre entender: eu sou filho, essa atitude não combina comigo, portanto eu vou abandonar. E ele volta para a posição dele, né? Agora olha aqui, Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens, né, das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Caindo em si, ele disse, vamos parar aqui? Caindo em si, ele disse:
Observa, que coisa interessante. Vamos ver as consequências do erro e a forma que o Pai, aqui o Pai Deus, porque a parábola ela é uma forma de nos mostrar alguma coisa. Aqui a forma, na parábola, Deus está querendo mostrar para mim, para você, como o Pai trabalha o Filho de forma que ele faz o quê? Que ele caia em si e volta para casa. Então a primeira coisa que esse menino vai viver, ele saiu cheio do dinheiro, não foi? A primeira coisa que ele vai experimentar é: perdeu todo o dinheiro. Significa dizer que Deus pode disciplinar alguém com perda do dinheiro? Sim. Se Deus perceber que o seu coração está no dinheiro, Ele pode permitir sim que você perca tudo que tem para voltar para Ele. Foi o que aconteceu aqui. É disciplina. Ele saiu com toda a riqueza, ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu. Era uma forma de Deus tratar com aquele rapaz. Fala, esse rapaz é eu, esse rapaz é você. Amém, gente? Parábola é para isso. É para a gente se colocar dentro e ver. Esse rapaz é eu, esse rapaz é você. Às vezes Deus permite que você perca tudo. Para quê? Para que você se volte, para que o seu coração se volte. Porque muitas vezes, o que a Bíblia vai dizer? O apóstolo Paulo vai falar o seguinte: que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. O dinheiro, se ele for seu servo, muito bom. Mas se ele for seu senhor, aí Deus não aceita. Amém ou não amém? Então, às vezes o coração do homem está tão orgulhoso pelo que tem, que ele começa a pensar que ele não precisa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, apóstolo, por que Deus não trata com aquele que está lá fora? Presta atenção. Deus corrige filho. Olha que diferença. Pegou isso aqui que eu acabei de falar? Deus corrige quem? Filho. Se o filho está saindo da posição, o que Deus faz? Eu vou permitir a disciplina. Eu vou disciplinar você. Para que você faz o quê? Volte. Para que você caia em si. Então Deus não está preocupado com o ímpio que está lá fora. Deus não vai disciplinar o ímpio. A pessoa fala assim: não, mas o ímpio, ele faz, apronta, não acontece nada com ele. Crente, fez alguma coisa errada, aparece na capa do jornal no outro dia. Por que Deus faz isso? Porque Deus disciplina o filho. Deus não abre mão de você. E se precisar permitir que você perca tudo para voltar para a presença dele, Ele faz. Alguém vai dizer: mas isso aí, Deus é ruim. Não, ele ama tanto você, que Ele pode permitir que você perca tudo, só por causa de você. Os amém hoje nem saem. Todo mundo só acaba balançando a cabecinha, e tem gente que está assim: misericórdia, assim. Ele perdeu o quê? Tudo, todo o dinheiro, toda a herança. Ele perdeu, porque ele precisava enxergar o caminho de volta, porque ele era filho e estava vivendo irresponsavelmente. Ele precisava do caminho de volta. Segunda coisa que ele perdeu as amizades. Enquanto ele estava com a herança, gastando e tal, né? É muito legal isso, né? Tem dinheiro envolvido, tem amigos entre aspas, né? Tem aqueles que estão ali para usufruir. Ele perde todas as amizades, ele perde aquilo que era distração. Olha que coisa interessante. Eu gosto de chamar esse tipo de amizade de distração. Ele perde tudo aquilo que era distração, porque ele precisava cair em si e voltar para os braços do Pai. Eu queria que você pensasse da seguinte forma: pensa num pai amoroso, e que o desejo do filho é ter uma bola. Quem já deu bola para o filho aí? E aí, eu quero uma bola, pai, e tal. Aí o pai vai e compra a bola para o filho. Só que o pai aconselha o filho, fala: olha, estou te dando aqui a bola, mas a rua é muito perigosa. Eu não quero que você fique jogando bola na rua, porque aqui passa muito carro, é muito movimentado. E aí, o pai sai, quando ele chega, o menino está onde?
e bola para aqui, e bola para lá. Aonde? Na rua, onde ele falou, não jogue, que é perigoso. O pai chama a atenção do filho, é o que ele faz com a gente. Você vem no culto, ele fala com você. É assim ou não? Quem está comigo aí, gente? Estou demorando, mas eu preciso falar isso com você hoje. Você vem no culto, ele fala com você. É o pai falando, não jogue a bola na rua. Eu te dei o presente, não joga a bola na rua. E ele volta no outro dia, você está onde? Tuc, tuc, tuc. Na rua de novo. O que ele faz? Ele vai lá, pega a bola, toma a bola. E pior, meu pai já fez isso comigo. E ainda corta ela ainda. Quem já cortou bola de filho? Eita, Jesus. Ainda corta. O pai não fura você. O pai não corta você. Mas ele corta a distração. Então ele vai lá e tira a bola. Para quê? Para que você volte para a sua posição de obediência. Está comigo, gente? Então Deus disciplina. Então essa história de que a gente está ensinando graça e que as pessoas vão viver irresponsáveis, isso não funciona não, calma. Nós estamos caminhando, vocês vão ouvir muita coisa ainda. Ouvindo muita coisa ainda. Deus vai lá e toma a bola. Ele tira a distração. Então tudo que era amizade, para aquele cara gastar dinheiro, para não sei o que, Jeová vai lá e tira. Para quê? Para ele cair em si. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, meu pai é rico, meu pai é próspero. Se você estiver muito distraído aí fora, meu irmão, você que é filho, quem é que é filho? Estou falando aos filhos, se você que é filho, se você estiver muito distraído lá fora, esquecendo do seu pai, cuidado para ele não tirar a bola. Porque às vezes ele vai tirar a bola para você voltar para a presença. Isso não é lei, isso é graça. Ele faz isso em amor. Porque que pai quer ver o filho atropelado? Então ele tira a bola. Entende isso? Isso não é cajado, isso é disciplina, é cuidado, né? Quer ver mais? É assim que Deus nos disciplina, tirando de nós as distrações. Aquele menino perdeu o quê? O que mais que ele viveu ali? Ele passou fome. Meu Deus, agora ele está passando fome. A pior coisa que esse menino podia viver era isso, passar fome. Ele tinha um pai rico, né? O próprio irmão, quando o pai vai fazer festa para o filho voltar, não sei se vocês lembram da história, e o pai vai falar assim: "Eu nunca me deu um bezerro para fazer uma festa com meus amigos." O pai diz para ele: "Mas tudo que eu tenho é seu." Então, se tinha uma coisa que aquele rapaz não era privado, era de comer, né? Ele podia comer o que quisesse, fazer churrasco, matar boi, matar o que quiser e fazer. Só que agora ele está passando fome. Sabe o que significa passar fome aqui? Não necessariamente Deus vai deixar você com fome, porque a Bíblia diz: "Nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão." A gente precisa ler a Bíblia e interpretá-la. Fome aqui é porta fechada. Muitas vezes Deus disciplina você fechando as portas. Eita. E tem uma coisa muito interessante: porta que Deus abre, ninguém fecha, mas porta que Ele fecha. Pode mandar currículo, pode virar, pode fazer o que quiser. Quando Ele fecha a porta, Ele está dizendo para você alguma coisa. Entende o que eu estou dizendo? Então ele fechou a porta para esse rapaz. Ele desejava comer do que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O pai fecha as portas, porque às vezes aquela porta não é o melhor caminho. Enquanto aquele menino estivesse comendo, se ele tivesse feito multiplicar o dinheiro da herança, se ele tivesse com os amigos, ele não voltaria para casa. Então Deus permite ele perder todas essas coisas para ele cair em si. O ser humano precisa cair em si. Nós precisamos cair em si, que sem Jesus nós estamos condenados. Sem Jesus não tem caminho para o céu.
E às vezes Deus permite algumas coisas para que a gente enxerga isso. Muito mais você que já foi feito filho. Se você começar a andar por caminho tortuoso, prepara para a disciplina. Prepara. Eu lembro na minha adolescência ainda, né, 17, 18 anos, eu comecei a andar por uns caminhos tortuosos. Ih, meu irmão, passei por umas. A que mais marcou a minha vida, inclusive, né, tive problema com depressão por causa disso. A que mais marcou minha vida foi, eu nasci no lar evangélico, criado nas coisas do Senhor, e um dia eu sentado dentro de uma viatura e os camaradas com a arma apontada para mim. Hoje eu entendo que aquilo era o quê? Aquilo era o quê? Disciplina. Deus dizendo para mim: sai daí. Eu não quero você aí. Se você for, vai ser desse jeito. Eu tô fora. Aplumei rapidinho. Rapidinho. Não é verdade? Rapidinho. Disciplina. Deus, vou te disciplinar para você enxergar. Vou permitir que isso aconteça. E você lhe diz: Senhor, meu Deus, não foi isso que meu pai me ensinou, por que eu fiz? E Deus está lá: você é filho, eu não quero você ir. Se você andar por caminho tortuoso, eu vou te disciplinar. É isso. Então ele fecha a porta. Ele permite algumas coisas acontecer. Pior ainda é quando ele estava querendo comer o que os porcos comiam. Isso era um estado deplorável. Ele era judeu. Segunda parábola, né? Se a gente for analisar a palavra, para o judeu, porco era o animal mais impuro. O judeu não chegava nem perto de um chiqueiro, nem perto de um porco. Até hoje os judeus ortodoxos não chegam, porque consideram porco um animal impuro. Agora ele não só estava cuidando dos porcos, como ele queria o quê? Comer do que os porcos comiam. Estado deplorável. O Senhor permite para ele, para quê? Que nós demos lá no finalzinho, para ele cair em si e voltar. O que mais? Ele foi cuidar de porco, já falei. Pior coisa que ele podia fazer na vida era cuidar de porco. Era o estado mais humilhante para um judeu. Mas Deus permitiu. Ele podia cuidar de galinha, podia ou não? Fazenda tinha galinha também, não tinha? Podia cuidar de boi, podia. Mas Deus permitiu ele ir para onde? Para cuidar dos porcos. O estado mais humilhante. Ah, se eu quiser então que Deus permite humilhação? Deixa eu te falar uma coisa. Ele permite. Deus permite humilhação para te trazer de volta. Alguém tem uma experiência dessa? Eu tenho. Deus permite a humilhação para te trazer de volta. A gente tem que ter cuidado. A gente precisa até ter cuidado, porque quem está desejoso para te colocar grande no lugar alto não é Deus, não. Quem quer que você esteja na soberba é o diabo. Muitas vezes Deus humilha mesmo. Desce, meu filho, desce mais um pouco. Importa que eu cresça e que você diminua. Desce mais. E ele ali, quando ele olha, eu estou cuidando de porco, eu não podia nem chegar perto de porco. Agora estou querendo comer o que os porcos comiam. Eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Não, eu tenho alguma coisa. O que eu tenho? Vamos falar junto? Não, eu tenho alguma coisa. Caindo em si, o que vem na cabeça dele? Eu tenho um pai. Significa dizer que eu sou filho. Então eu vou voltar correndo. E ainda que o pai não me aceite em casa como filho, eu sou filho. É verdade, ele falou, né? Eu não sou nem digno de ser chamado filho, mas eu sou, estou aqui de volta. Eu tenho casa, eu tenho lugar para mim estar. Irmãos, o jovem caiu em si. Escute, o alvo da disciplina é levar você a entender algumas coisas e trazê-lo de volta para os braços do Pai. Se você está sendo disciplinado,
Glorifique a Deus, Ele te ama. Ele te ama, Ele te quer fazer de você. Essa música eu gravei lá atrás. Como Ele é. Você sabe que eu tenho CD gravado, gente? Ele te ama, Ele te quer. Tanto tempo para salvar você. Ele te ama. A disciplina vai servir para te trazer de volta. Olhe para alguém e fala assim: quando você estiver sendo disciplinado, Deus está te trazendo de volta. Então quando a disciplina vier, você glorifica a Deus. Oh Senhor, muito obrigado. Isso é prova de que o Senhor me ama. Em vez de você entrar na murmuração, murmuração é coisa de legalista. Legalista é murmurador, porque ele pensa assim: eu estou nessa condição porque eu desobedeci e o cajado está vindo sobre a minha cabeça. Que Deus é esse? Não, quem vive na graça não é assim não. Quando ele é disciplinado, ele agradece. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está me chamando de volta. O Senhor não abre mão de mim. E então eu estou aqui caindo em si. Vou voltar para casa. Amém? Ele vai dizer no versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Esse detalhe aqui eu gosto muito dele. Eu me porei a caminho e voltarei para quem? Para meu pai. Ele volta para o pai, mesmo tendo na sua mente que talvez ele não era nem digno de ser chamado mais filho. Mas não, eu tenho um pai, eu vou voltar para o meu pai. Deus está trazendo você de volta. Talvez você está vivendo um momento complicado aí e o Espírito Santo está te respondendo hoje. A única coisa que Ele quer é que você volta para a presença. A única coisa que Ele quer é que você avalie o seu estado. Avalie seu estado, como é que está? Está incoerente com a sua posição? Pegou o que eu falei? O seu estado está incoerente com a sua condição? Se você é filho e está cuidando de porco, está passando fome, perdeu os amigos, está vivendo miseravelmente sem nenhum recurso, o seu estado está incoerente com a sua posição. Deus quer que você volte e que você viva na posição de filho, que você exerça a sua fé. Aleluia. Então a graça nos disciplina. Gente, quem achava que a graça só liberava, não, a graça nos disciplina. Olha o que diz Tito 2:11. Isso aqui é muito importante a gente ler para a gente terminar. Tito 2:11. Tito 2:11. Olha ali. Porque a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens. Então a graça se manifestou para quê? Para salvar. Mas presta atenção no detalhe. O outro, 11. Ela nos ensina. Tem uma tradução que diz assim: a graça se manifestou salvadora a todos os homens, mas ela nos educa. Tem alguém que está com essa tradução aí? Ela nos educa. Então a graça que salva é a graça que vai te ensinar o quê? A renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. 13. Enquanto aguardamos o quê? A bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ô meu irmão, essa mensagem você tem que chegar em casa e assistir 10 vezes. Assistir de novo, entender, pôr isso no seu coração, porque isso é que vai te conduzir, né, de forma poderosa. Mas se Deus é tão bom, alguém disse para mim esses dias: se Deus é tão bom, por que Ele disciplina? Gente, qual o pai que não disciplina o filho? Né? Cadê os pais aqui? Quem já teve que dar uma palmadinha? Quem já teve que pôr num castiguinho? O pai disciplina porque ama. O pai disciplina porque ama. Eu tinha muita coisa para falar, mas não dá mais tempo. Eu vou mandar o esboço para vocês. Então, se existe uma coisa que Deus vai fazer, Deus, Ele é o padrão de pai. Diga: Deus é o padrão de pai. Se você quer
saber como Deus exercita a paternidade, só você olhar os exemplos na Bíblia de pais que aos olhos de Deus foram maus. Vou citar só um para vocês aqui. Eli, quem lembra de Eli? Né? Eli é um exemplo de pai que não exerceu a paternidade com sabedoria. Eli não corrigiu os seus filhos. Tanto os filhos foi punido, quanto Eli também foi punido, por não corrigir os filhos. Por que essas coisas estão na Bíblia? Porque Deus quer que você enxergue que Ele não é esse tipo de pai. Ele sempre vai disciplinar quando necessário. Para quê? Para que você não seja punido. Por quê? Primeiro, Ele não pode ser punido, Ele é Deus. Então Ele vai corrigir você para que você não precisa ser punido com a condenação ou com o inferno ou coisa semelhante. Você abençoou essa mensagem? Ficamos 45 minutos aqui conversando, mas você entendeu? Amém? Não vai xingar a disciplina de Deus, não? Quando a disciplina chegar, você tem que pensar o seguinte: eu sou filho, eu sou amado, e o pai corrige o filho a quem ele ama. Vamos ficar em pé então. Aleluia. Oh glória. Lembre-se, não julgue ou nunca julgue a sua posição pelo seu estado. Nunca, de novo, nunca julgue a sua posição pelo seu estado. Mas saiba que dependendo do seu estado, Deus vai te disciplinar por causa da sua posição. De novo. Vamos tentar guardar? Essa frase é grande, né? Mas tenta guardar. Nunca julgue a sua posição pelo seu estado. Ok? Até aí tudo bem? Agora presta atenção. Mas nunca se esqueça que dependendo do seu estado, Deus vai te disciplinar por causa da sua posição. É isso aí. Aleluia.